Olá, pessoal. Com certeza você já ouviu falar, né, na palavra progressista, né? E o que é esse progressismo? Eu vou desnudar um pouco o progressismo de forma tranquila e calma, para que você entenda bem o que é a ideia progressista. O progressismo nada mais é do que um socialismo de roupinha nova, né? É um socialismo com cheirinho de perfume, tá? Para que se torne um pouco mais palatável, se torne aceito pela sociedade, já que as ideias socialistas todo mundo já sabe que não funcionam. Então eles pegam o socialismo, transformam, né, para o progressismo como uma coisa bonita, nova, uma coisa de futuro, uma coisa que vai mostrar o progresso, em que, segundo eles, né, está respaldado pelas ideias sociais, né, pela igualdade, pelo bem comum, pelo bem a todos, aí como aquela coisa de bem-estar social, né, que vai satisfazer a sociedade no todo. Porém, a gente está cansando de saber que quem são os progressistas são os socialistas de sempre. É aquele pessoal que quer que o Estado tome conta de tudo, é aquele pessoal que quer controlar as vontades, controlar as ideias, os pensamentos, tá? Isso está comprovado pelo que acontece na mídia tradicional, né? Vocês podem observar que o que acontece nos jornais hoje, nas grandes televisões, grandes emissoras de televisão, uma grande caça às bruxas. Quem não pensa, quem não está dentro do ideal progressista, tá entendendo? Não pode fazer parte daquela equipe, não pode fazer parte daquele time. Porque o conservadorismo, por exemplo, é o que se choca direto com as ideias do progressismo, tá? As ideias progressistas, elas têm a ideia de se infiltrar dentro do pensamento, dentro do ideário popular, fazer com que aquilo se torne uma verdade imutável. Eles, por exemplo, o progressista, ele ataca o seio da família, né? A família, hoje, corre um risco gigantesco. Por quê? Porque essas ideias de progresso, segundo eles, né, vamos entender sempre progresso como uma ideia deles e não uma ideia real de progresso, tá? Colocando os valores familiares como coisa retrógrada. E todo mundo sabe que o Ocidente foi formado, baseado nas ideias, no ideário judaico-cristão, onde a valorização da família, tá entendendo, é um pilar para a nossa sociedade. Afinal de contas, a família é a célula, tá? É uma célula que forma a sociedade. A sociedade nada mais é do que várias famílias, tá? Formando um corpo só. Agora, quando você ataca diretamente esses valores familiares, os valores religiosos, seja ele qual for, seja ele das religiões cristãs, como o catolicismo, né, os evangélicos, como também, tá, as religiões afro. Porque os afro também valorizam as suas famílias, valorizam também as suas ideias de família. Até porque, dentro do Brasil, com o sincretismo religioso, as religiões afro absorveram, né, as ideias do cristianismo. Enfim, quando o progressismo ele vem fazendo com que aquele indivíduo que se diz progressista, que se diz uma pessoa antenada para o futuro, tá entendendo? Se desgarre desses valores, fazendo uma desestruturação dentro da família, tá? A própria corrupção da inteligência, né? Vamos botar assim, você quando trabalha hoje numa escola, que você dá aula numa escola, se você estiver propagando valores que não sejam progressistas, você não está sendo bem visto dentro da escola. Dificilmente, se você é um professor com essa mentalidade, você vai ser bem quisto lá. Se você não for um professor de escola pública, dificilmente você vai se manter no seu emprego. Eles vão te dar um jeitinho de te tirar de lá. Você não está coadunando com a ideia. Ou seja, você passa a ser um indivíduo opressor, um indivíduo que domina um discurso de ódio. E o que é o discurso de ódio para o progressista? É justamente você discordar das ideias dele. Se você discorda da ideia dele, você está propagando ódio. É simples assim. Eles têm a ideia fixa de que eles são os donos da verdade e que o que você está dizendo não serve como verdade. E tudo isso, segundo eles, baseado nos teóricos, nos intelectuais progressistas. Só que eles se esquecem de estudar o outro lado, eles estudam apenas um lado. Dificilmente você vai ver um teórico progressista discutir e ganhar um debate de ideias. É muito difícil, porque ele só conhece aquele lado dele.
E para ele aquele lado é o lado verdadeiro. E você que não concorda com a ideia progressista, com a ideia que ele diz ser uma ideia de progresso, você é um cidadão, você é um cara retrógrado, você é um opressor, você é um indivíduo elitizado. Oh, meu Deus, elitizado? Vamos com calma, vamos pegar leve com relação a essas coisas, tá entendendo? Destruir a base da sociedade, que é a família, não traz progresso nenhum, tá? E aqui eu não estou falando só de família tradicional, não. Eu estou falando da família de forma geral, tá? De uma família de forma geral. A gente precisa respeitar esses parâmetros, porque a sociedade ela só desenvolve em cima de alicerces firmes e fortes. E isso, a nossa sociedade, a que é uma sociedade formada nos moldes ocidentais, tá entendendo? Tem essa base sólida. Passa a ser corrompida quando se infiltram pessoas dentro da sua família que criam essa desordem. Por exemplo, dentro da própria religião, né? Nós temos a teologia da libertação. Nós temos aí padres aí que pregam ideias socialistas. Vai entender uma coisa dessa. Já o socialista mesmo não acredita nem em Deus. E eles criaram a teologia da libertação. Isso tudo é para quê? Para dizer para você que você é uma pessoa pobre, infeliz, oprimida e que você precisa reagir ao sistema. E reagir ao sistema para eles é um confronto direto. É um confronto com aquelas forças que estão te oprimindo. Só que eles esquecem que o mundo, para evoluir, necessita de que haja movimentos, haja investimentos. As pessoas precisam investir. A sociedade não cresce sozinha. O ser humano precisa se movimentar. Para isso há necessidade, sim, do mérito. Você ir lá buscar, correr atrás. Nada vai trazer para você. Ninguém vai trazer nada para você e ser colocado nas suas mãos ou na sua boca alimento que você precisa comer. É simples assim. Isso não é opressão. Isso é uma necessidade. O ser humano só evolui quando ele levanta, quando ele vai. Então não há condição de você entender essa ideia bonitinha, progressista, cheirosinha, que traz você para uma ditadura, como por exemplo a ditadura do politicamente correto. Você não pode falar mais nada. Tudo que você fala, se não for de acordo com o que a claque progressista acha que está certo, você está sendo um cara absurdo, monstruoso. E isso capaz de desmantelar a vida de qualquer pessoa. Eles destroem reputações. Entendeu? Veja, por exemplo, no momento atual. O presidente da República parece que está infectado pela peste chinesa. Né? Aí você vai olhar nos trend topics do Twitter, tá lá um grupo gigantesco de pessoas desejando a morte do cara. É gente progressista. É gente que diz que luta contra o fascismo. Que fascismo? Ou seja, o movimento progressista ele faz questão até mesmo de emburrecer você. E esquece de olhar para a história. A história nos mostra justamente o contrário. Tá ok? Quando você para estudar a história, quando você estuda a história de verdade ou que você pesquise na história, você vai ver o que aconteceu na sociedade mundial. Não dá para apagar a história. Todos os atropelos da humanidade estão lá escritos e descritos. Não vai ser derrubando estátua, não vai ser rasgando livro, queimando a reputação das pessoas que viveram a história, que vai mudar tudo. Não vai mudar. A sociedade já aprendeu, sabe o que é isso. E a partir desses erros cometidos na sociedade é que se evolui. Então, não adianta. O progressismo nada mais é do que um socialismo cheirosinho. Ele não vai mudar a sociedade, não vai mudar a forma da sociedade agir. Infelizmente não vai. Não vai. Por isso que os conservadores pegam os seus alicerces, pegam aquilo que já está montado, dali para frente. Se constrói um mundo e uma vida um pouco melhor. Entendeu? Portanto, não caiam nesse papo. Ok? Qualquer dúvida com relação ao progressismo, basta você colocar aqui nas perguntas, aqui nas respostas no vídeo, que eu terei o maior prazer em ajudar a responder. Tá ok? Peço que você se inscreva no canal. Eu quero atingir uma média de 100 inscritos no canal e eu conto com vocês. Se cada um de vocês conseguir fazer com que mais uma pessoa curta esse canal, a gente vai aumentando a condição de expansão, ok? Peço a vocês que nos ajudem nessa tarefa árdua
e vamos para cima deles, tá ok? Porque aqui com a gente o papo é reto, tá ok? E até o próximo vídeo.